Aleluia. Cortaram árvore cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram, e chega alguém. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Claudinei, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu, na terra só raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar. Ei, prima, Darcy Machado, abençoada. Te amo, minha querida. Deus abençoe. Estar presente e vai começar a regrar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Glória a Deus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança. Vandeir França Morim, amigo, companheiro, paz do Senhor. Glória a Deus. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente. Paz do Senhor, Claudinei, abençoado. Deus tem algo para nós nessa noite. Aleluia. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas. Valdinei Silva, bênção. Daniele Reis, maravilha, Pai do Senhor para todos vocês. Vamos chegando, vamos adentrar Santuário de Deus nessa noite, através dessa live, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Maurício Dias, abençoado. Glória a Deus. Obrigado, Vandeir. Ainda há esperança. Paz do Senhor, Maurício. Ao cheiro das águas, e se casa envelhecer, na terra só raiz. Ou se o seu tronco morreu. Everton, abençoado, Pai do Senhor.
esperança, a alegria vai chegar. Glória a Deus, as pessoas estão chegando. Os irmãos, muita gente para entrar. E Deus já vai movimentando os nossos corações para que nós possamos receber dele o que ele tem para nós essa noite. O Ellerson Moreira, Deus te abençoe. Glória a Deus. A felicidade é muito grande de poder estar aqui nessa noite com vocês. Glória a Deus. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das asas vi Deus minha vida. Glória a Deus. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas. Glória a Deus. Glória a Deus, Vitor Ferreira. Edmeia. Deus no controle. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui nessa noite com uma incumbência e com uma responsabilidade. De fato, Everton, irmão Everton, louvado seja o nome do Senhor. Com uma incumbência muito grande, uma responsabilidade de ser um canal, né? Vanessa Nascimento, bênção, Tiago Max, Kelly Eustáquio, Fernando Pereira, Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Mas o que que ocorre? Deus colocou no meu coração esse projeto de poder estar abençoando a vida dos irmãos. Paz do Senhor, Vanessa. Porque os irmãos são bênção na minha vida. Os irmãos, os amigos. Fabiana Teles acabou de entrar. Já deu um like ali. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa mensagem. Para que possa alcançar o maior número de pessoas. Convide os seus amigos. Compartilhe nos seus grupos. Para que o nome do Senhor seja engrandecido através desse ato. É muito bonito isso, quando nós nos reunimos em torno da palavra de Deus e em torno de pessoas de Deus, para que possamos absorver de Deus aquilo que Ele tem para nós, em priori, que é a sua palavra, que é o nosso bem mais precioso, que é a principal coisa que podemos obter de Deus. É o respaldo da palavra bendita do Senhor. Juliana, acabou de entrar. É o respaldo da sua palavra para que nós possamos continuar caminhando, para que nós possamos continuar alimentando a nossa esperança de vida eterna. Pois a nossa esperança de vida eterna, paz do Senhor, irmã Juliana, a nossa esperança de vida eterna, ela é aguçada, ela é aprimorada pela palavra de Deus, pela presença de Deus, né? E a nossa motivação não é outra. E eu, como me sinto na condição de um devedor para a igreja, de um devedor para o Senhor,
eu me predisponho a sempre que possível estar aqui com vocês. Nós já temos algumas pessoas que já entraram. Ilma, paz do Senhor, acabou de entrar. Muita bênção ter a Ilma aqui, de umas amigas que assistiu, né, muito de perto, o nosso progresso no reino e o nosso regresso, o nosso desprogresso, na verdade, né, em relação ao reino. Mas hoje estamos aqui para a glória de Deus, para a glória de Deus. Olha, para os irmãos que aí já estão, eu vou ler o texto aqui da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15. Eu vou estar discorrendo os versículos que nos trazem a narrativa do filho pródigo, que é o tema da nossa mensagem aqui nessa noite. Se os irmãos estão me ouvindo bem, por gentileza, dê aí um joinha para mim aí. Dá uma curtida, eu quero ver curtidas, para mim entender que vocês estão me ouvindo bem. Por gentileza. Por gentileza. E assim nos diz a Bíblia. Lucas capítulo 15. Isso, estão me ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus. Sigam comigo a leitura. Felipe Eduardo também está assistindo. Que bênção. Estão chegando as pessoas, os irmãos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda ou propriedade, vivendo de maneira dissoluta. Ludmila Vitória, minha filha, acabou de entrar. Bênção. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei-me um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. Vou ler somente até aqui. Pois bem, esta mensagem é uma mensagem Maria dos Anjos, acabou de entrar, abençoada, a paz do Senhor. É uma mensagem bem indutiva. Ela chega a ser uma mensagem proposital. É de conhecimento de todos os irmãos, é de conhecimento de todos os amigos, que nós estivemos entrelaçados, envolvidos na obra de Deus, como crente, como dizem alguns, como cristão, como dizem outros, na posição de líder religioso,
da instituição evangélica Assembleia de Deus, na condição de obreiro, tendo respeito, tendo respaldo dos obreiros, dos cooperadores, dos irmãos da igreja. Mas, por circunstâncias da vida, por circunstâncias congregacionais, Amém, amém, irmã Ilma. O filho pródigo voltou, aleluia. A sua alegria, a minha alegria. Então, o que ocorre? Circunstâncias acontecem na vida da gente. Circunstâncias podem acontecer na sua vida, em nossas vidas, que nos levam a desvirtuar do caminho, que nos leva a desviar do caminho. Ulisses Thiago também está assistindo, acabou de chegar. Paz do Senhor, Ulisses. De maneira que, dentro dessa perspectiva de situações que ocorrem na nossa vida, dentro da esfera ministerial, dentro de esfera do emocional, dentro de esfera familiar, N situações que envolvem as nossas vidas, nos levam, às vezes, a tomarmos decisões que não deveriam ser tomadas. No meu caso em específico, eu não levantei na manhã de um dia e escolhi desviar ou afastar dos caminhos do Senhor. Situações colaboraram para tal. Não é justificativa, mas são fatores que contribuem. Eu glorifico muito a Deus por vidas que tiveram embates na vida, como eu tive, e que permaneceram. Louvado a Deus pela sua vida. Mas eu não tive a mesma sorte. Eu não tive a mesma estrutura. Eu não tive a mesma condição de permanecer. E desviei ou afastei dos caminhos do Senhor. De maneira que, hoje eu sou um filho pródigo. Como disseste bem a irmã Ilma. E o que significa filho pródigo, para que vocês possam entender? João Cirilo acabou de entrar, muito amigo meu, ele Márcio, abençoado, homem de Deus, pregador do Evangelho, paz do Senhor para vocês. O que vem a ser filho pródigo? Filho pródigo é a pessoa que volta ao seio de sua família após uma longa ausência. Isso é o filho pródigo. É uma pessoa que volta à sua família após uma longa ausência e tendo tido uma vida nesse contexto de ausência desregrada, deturpada, abalada pela ausência familiar. Então, no meu caso, eu sou o filho pródigo. Eu voltei para a família. Eu estou entre vocês, eu estou com vocês. Então, como eu disse, sempre olhe, no meu caso, em particular, eu não levantei de manhã e escolhi, vou me afastar. Situações colaboraram para tal. E eu tomei a decisão errada, entrando na contramão da verdade. No caso do filho pródigo, nos diz aqui a Bíblia Sagrada, e nós precisamos aprender algumas coisas a respeito do filho pródigo, a respeito de seu pai, a respeito dos servos que fazem parte desse contexto, a respeito do empregador que vai empregar lá na frente o filho pródigo para que ele apacente porcos, e a respeito do seu irmão. Este pai tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. De maneira que o mais novo pede parte da herança. E é normativo, nós somos sabedores, que uma herança só é dada ao filho após a morte do pai. Mas esse filho mais novo pediu parte da herança estando o pai ainda vivo. E o pai, amável, afável, para evitar discórdia e problemas na conjectura de sua família, esse pai opta em delegar, em entregar a herança aos 2 filhos, ao mais moço e ao mais velho. De maneira que
Passado alguns dias, o filho mais moço junta todas as suas coisas e vai para uma terra longínqua, vai para uma terra distante. Ele abandona a casa do pai, ele larga a casa do pai. De maneira que nós podemos já de antemão entender que dentro da situação desse filho mais novo, a condição que ele coloca para ele sair da casa do pai eram objetivos totalmente pessoais, totalmente materiais, porque ele queria o poder aquisitivo, ele queria a parte da sua fazenda, a parte da sua riqueza, para viver a vida de maneira dissoluta. E o objetivo dele não era ficar nas proximidades do pai, era fugir para longe da presença do pai. E nos diz a Bíblia Sagrada que foi poucos dias depois. Então esse jovem, ele já alimentava o desejo de sair da casa do pai, de sair da presença do pai, de se desmembrar daquela família. Era uma situação que ele já estava alimentando por um espaço de tempo, objetivado em satisfazer os seus álibis. De maneira que, indo ele para essa terra distante, disse a Bíblia que ele gasta tudo. Ele não somente gasta, como ele perde tudo. E voltando à estaca zero de maneira financeira. Saíra rico de sua casa e agora se torna pobre. Mas por quê? Quais foram as motivações que levaram-no a perder tudo? Porque ele optou em viver em uma vida dissoluta, longe da ausência do pai. Entrou para o campo da prostituição, entrou para o campo da avareza, entrou, quem sabe, para o campo do adultério e de coisas que compõem o contexto de uma vida de um homem que escolhe ficar totalmente sem Deus. Porque diz-nos a Bíblia que um abismo chama outro abismo. E quando pensa que não, Robson Rodrigues acabou de entrar, obrigado pela palavra, amigo. Então esse jovem, ele opta por todas as coisas que contrariavam os princípios normativos à conduta de um homem centrado em um conceito familiar. Ele quebra protocolos de maneira negativa. Ele corrompe o seu caráter, ele corrompe os bons costumes, ele abre mão de todos os ensinamentos educacionais de seu pai e entra para a vida promíscua, de maneira que isso custa muito caro para ele. E disse a Bíblia que ele entra num campo que ele começa a padecer necessidade. Mas a vida de quem se afasta da casa do pai, da presença do pai, é esta mesmo, não é outra. É padecer necessidade. O meu objetivo, em priori aqui, é mostrar para você que nós precisamos olhar para a vida deste filho que sai da casa do pai com outros olhos. Paz do Senhor, irmão Gilberto, meu pai na fé, viu, irmãos? O irmão Gilberto é meu pai na fé, ele que me ganhou para Jesus. Amo o Senhor por ter me apresentado o Senhor. Obrigado. Então, o que acontece? Ele entra num caos tão grande por ter saído da presença do pai, que ele basicamente ele se transforma em um mendigo. Por quê? Ele começa a padecer necessidades, ele perde tudo. Enquanto ele tinha dinheiro para gastar, estavam ali os amigos, estavam as pessoas que viviam com ele. Quando esse dinheiro acabou, as pessoas se afastaram dele e ele se tornou um errante pela estrada da vida, solitário, moribundo, mendigando e passando fome. Esta é a postura de quem está lá fora. Não é boa, não é agradável, dói, machuca e ninguém se sente feliz de fato nas entrelinhas da vida por estar afastado, por estar na condição de desviado. Não existe outra palavra.
Não vamos maquiar ou rotular de uma maneira mais bonita e mais bela, porque o fato é desviado e pronto, e acabou. De maneira que esse jovem, ele opta em procurar ajuda. E ele procura um dos cidadãos daquela cidade. Que esse cidadão lhe dá um emprego. E este emprego é o emprego de apacentar porcos. E dentro do costume judaico, todas as pessoas que se envolviam dentro da criação de porcos eram pessoas totalmente tidas como desfavorecidas pela sociedade judaica. Era o fundo do poço para a comunidade judaica. Não era visto com bons olhos. Era final de carreira dentro da visão da tradição judaica. Era a queda do mais alto grau moral para a sociedade judaica. E ali estava aquele jovem agora afetado moralmente, afetado fisicamente, afetado emocionalmente, longe da casa dos seus pais, sem amigo, sem dinheiro, e ninguém lhe dava nada, diz a Escritura. E o que é que nós entendemos com isso? No momento que ele procura aquele homem, para que este homem lhe proporcione um emprego, naquele momento ali já era hora de voltar. Já era hora de erguer os olhos e entender que o embate da vida já tinha judiado demais dele. Já era hora de subentender que não precisava sofrer mais para voltar. Bastava, naquele momento, ele cair em si ali. Mas ele ousa caminhar um pouco mais sem o Pai. O melhor momento da vida para voltar ao primeiro amor, o melhor momento da vida para voltar às práticas antigas diante do Senhor, que eram benéficas para as nossas vidas, diante do Senhor, digo, é no momento em que nós somos subjugados pelo mundo. É no momento que nós somos subjugados pelas nossas aflições, pelas agruras da vida. Principalmente se o homem estiver sem Deus. O momento de voltar é agora. De repente, o caso de você que está do outro lado, que vai ouvir essa mensagem amanhã ou depois de amanhã através do compartilhamento, você precisa entender que o momento de voltar para a casa do Pai é agora. Nós não podemos protelar. Nós não podemos prolongar esse sofrimento, porque até esse momento, longe da casa do Pai, você já adquiriu uma maga de bagagem de sofrimento. E todo aquele que está longe da presença, ele sabe o que tem que fazer. O que ele tem que fazer é retornar, é regressar, não é outra coisa. Mas às vezes ele prefere insistir um pouco mais. Aí até esse momento uma bagagem de problema. Ele insiste um pouco mais uma bagagem de problema. Aí ao longo dessa trajetória os traumas vão aumentando. As insatisfações vão aumentando. As dores vão aumentando. As doenças vão aumentando. E pode ser que lá na frente você volte só o caco, só o lixo. Todo quebrado, todo moído por escolhas que não deveriam ter sido feitas. Porque a cada momento dessa sua trajetória, dessa trajetória do homem longe da casa do Pai, a toda oportunidade, o Senhor usa alguém, usa alguma coisa para poder nos apontar aquilo que nós devemos fazer. E às vezes fazemos vistas grossas e optamos pelo mal. Não foi diferente com esse jovem. Ele preferiu procurar a ajuda a um chefe, um dos líderes empresariais daquela cidade que mexia com porcos. E teve que enfrentar essa queda moral. De maneira que diz a Bíblia que ele desejava comer da comida de porcos. Seria tão bom se nós optássemos dentro dessa posição para o simples da vida. Termos a hombridade e a humildade de reconhecer que eu preciso voltar. Ao invés de continuar enfrentando essa vida sem Deus. Esse processo se torna muito mais árduo a partir do momento que o homem quer continuar
caminhando sozinho, sem a presença do Pai. De maneira que ele não tinha mais o de comer. E é interessante que ele, apacentando porcos, se a gente for ver aqui, ó, quando ele desejava comer as bolotas dos porcos, a Bíblia fala que ninguém lhe dava nada, aí é onde entra o empregador. Porventura o empregador não dava a este jovem o de comer? Subentendemos com isso que era um mau patrão. Mas também subentendemos que este jovem estava debaixo de um processo dentro da permissão de Deus para que ele compreendesse que local de comer, que local de beber, que local de usufruir do melhor de Deus na terra é na casa do Pai. Não existe outro ambiente. Não existe outra localização por sobre o planeta. Nem a melhor ilha do mundo, nem os melhores palácios do mundo podem nos fornecer aquilo que a casa do Pai tem para nos fornecer. É muito triste quando a gente aprende isso no calor da batalha sem Deus. Mas também louvado seja Deus quando a gente ainda aprende. Então está em tempo de aprender que o endereço para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida é a casa do Pai, não é outro lugar. Eu digo dessa forma porque pode ser que existem pessoas me ouvindo que estão alimentando maus pensamentos dentro do coração, querendo, quem sabe, talvez, fazer como eu fiz, se afastar da casa do Pai, achando que com isso vai trazer algum alento para você, achando que com isso esta é a escolha certa, é a decisão certa. Entenda uma coisa, existem dois tipos de decisão na vida. Existe a decisão boa e a decisão certa. De maneira que a decisão boa, ela pode ser boa para você, pode ser boa para o seu momento, pode ser boa para o seu ego. Mas subentenda que uma decisão boa nem sempre é uma decisão certa. Mas nós precisamos tomar decisões certas na vida. E a decisão certa é não sair da casa do Pai. Porque uma decisão certa, ela sempre vai ser boa. Então eu quero entender que vidas estarão sendo transformadas pelo poder da palavra. Porque há poder nessa palavra. Há poder transformador de vida, de sentimentos e de corações nesta palavra. Porque Deus ainda fala, Deus ainda age. Deus ainda movimenta o seu Santo Espírito em corações quebrantados, receptivos à sua palavra, com muita força ou com pouca força. Se você está na casa do Senhor, permaneça, porque lá é o ambiente, é o lugar que Deus trabalha o nosso coração, é o lugar que Deus usa de um profeta, de um vaso, de um irmão, de uma irmã, na simplicidade de palavras, quem sabe de um porteiro, mas que pega na sua mão, lhe dá a paz do Senhor, lhe dá um abraço caloroso, e é tudo que nós precisamos, um abraço caloroso, e com sinceridade. Existem coisas boas na casa do Pai, que no mundo não tem, que o mundo não pode nos oferecer. E dentre essas coisas, vamos destacar a paz. Paz que o mundo não oferece, paz que o mundo não tem, mas que o Pai tem para nós. De maneira que, dando sequência, esse jovem caiu em si e resolve voltar para a casa do Pai. Caiu em si em um momento deplorável da sua vida emocional, da sua vida física, mas ele subentende que ele era um pecador, tinha pecado contra céus, contra a terra e contra o seu Pai, e se predispõe em voltar. Ele tem a coragem de voltar e começa a sua trajetória de retorno, de regresso para a sua casa. Só o mulambo, só o caco, porque é isso que o mundo tem para a gente. O mundo sem Deus tem para nós é somente isso. Desgaste físico, desgaste moral e coisas dentro dessa natureza. Então o que acontece, irmãos? O áudio aqui, a gravação é ao vivo, então temos a intérprete do nosso cachorrinho ali que faz parte.
Ele resolve voltar. Os irmãos vão de convir comigo que esse jovem estava no estado depressivo do mais baixo escalão. Mas mesmo assim ele ousa voltar. E o papel de uma pessoa deprimida, o papel de uma pessoa que está com fome, o papel de uma pessoa que está padecendo necessidade é curvar sua cabeça. Então, assim sendo, o que ocorre? Ele volta para sua casa de cabeça para baixo, cabeça curvada, arrastando. E a Bíblia nos diz que este pai, vendo-o de longe, correu até a ele. Movido de íntima compaixão, o abraçou e o beijou. Permita-me fazer uma pequena observação. O pai vê o jovem lá de longe, muito distante. Por que esse pai consegue ver esse jovem? É porque esse pai, acredito eu, que todos os dias vinha na sacada de sua casa, na varanda da sua casa, para ver se o seu filho estava voltando. Esse pai nunca perdeu a esperança do regresso desse filho, porque o pai nunca perde a esperança de ter os filhos no braço de novo. E todo santo dia, acredito eu, não sei a que hora do dia, mas esse pai saía do lado de fora da casa para olhar no horizonte se o seu filho estava regressando, porque o pai sempre tem esperança no regresso do filho. E não foi diferente. Em um belo dia esse pai sai e quem que esse pai vê de longe? O filho regressando. E esse pai corre de encontro ao filho. E vamos entender duas situações distintas. O pai, o ofendido. O filho, o ofensor. O ofendido vai de encontro ao ofensor. O ofendido, o pai, abraça o ofensor. Abraça e lhe beija. Transmitindo para este filho, mesmo tendo em vista que o filho recorre ao pedido de perdão, mas ele dá a esse filho aquilo que ele precisava, que é amor, carinho, afeto, bons sentimentos. Ele recepciona bem esse filho que volta, porque o filho tem medo de voltar e medo de ser mal recebido. Mas esse pai o recebe como convém. Esse pai não o recebe olhando-o para o passado dele, longe de sua casa. Esse pai o recebe avaliando o presente dele. Qual que era o presente momento dele? Arrependimento, humildade, quebrantamento de coração, desejo de receber perdão, porque ele manifesta para o pai o pedido de perdão. E esse pai avalia o momento era especial, porque o pai mesmo diz que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, lhe beija e lhe abraça. É isso que precisamos fazer, é assim que precisamos agir. E o papel desse pai é de uma importância tão grande em relação à chegada desse filho, que quando esse filho entra dentro de casa, esse pai mobiliza todo mundo, mobiliza todos os seus serviçais, todos os seus servos, e pede para que eles fossem lá dentro do guarda-roupa, quem sabe, e pegasse a melhor roupa, o melhor vestuário, e vestissem nele. Pegasse um anel, colocasse no dedo dele. Pegasse uma sandália e colocasse no pé dele. Olha o que esse pai faz. O pai faz com que o sentimento que permeia o coração dele de felicidade entre no coração dos seus servos, para que os seus servos agissem em relação ao filho da mesma maneira que ele agiu. O pai, Deus, seus servos, igreja, o filho, aquele que volta. O sentimento que permeia o coração de Deus em relação ao retorno, porque diz a Bíblia que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Essa alegria tem que contagiar os servos. Os servos é você, igreja. Os servos sou eu, igreja. Nós temos que ter contentamento, prazer e ajudar de uma maneira apreciável, louvável, que a estadia deste filho que retorna, a partir de hoje, seja a melhor possível. De que forma? Fazendo o que os servos fizeram
amando do pai, vestindo-o. Isso fala de gerar conforto, comodidade. Isso fala de proporcionar para ele aquilo que ele precisava para continuar caminhando a partir dali. Sandálias nos pés, fala de caminhar, uma trajetória nova, porque os pés estavam ensanguentados da peleja da vida lá fora, seu pai. Por certo, cheio de calo e de feridas, mas agora o pai pede para que se coloque sapatos nos pés dele, para que ele, a partir dali, pudesse andar de maneira melhor. Aliança no dedo, um anel no dedo. Isso fala de uma nova aliança, de uma nova perspectiva. Isso fala de se criar vínculos de novo, aproximação de novo, servos, filhos, servo e pai. Essa conjectura, essa junção de servos, filho e pai, ela tem que existir, não somente no que diz respeito ao filho que chega, mas também a respeito dos filhos que já estão entre nós. Nós precisamos produzir na vida de todos aqueles que estão em torno de nós, dentro do segmento congregacional, dentro do segmento familiar, qualidade de vida, dando àquele que está ao meu lado, ao meu próximo, aquilo que ele precisa para sobreviver bem: vestuário, aliança, sapatos. Essa mensagem, ela vai além do horizonte de um desviado que volta para a casa do Senhor. Ela também nos leva à condição de termos que aprimorar, de termos que melhorar a nossa postura dentro do segmento de humanos que somos e desse agregamento de pessoas que se chama igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua vida seja impactada e que você tenha audição para ouvir o pedido do Pai em dar àqueles aquilo que eles precisam para ter uma vida melhor. Que você tenha essa audição, que você saiba onde pegar, que você tenha autonomia para ajudar a vestir, para ajudar, para colaborar, para que este ou aquele tenha facilidade, uma facilidade maior para entrar no céu pelas portas. Porque Deus conta com facilitadores, não com pessoas que entrem no campo de desestimular. Deus precisa de ajudadores, de colaboradores, de incentivadores, não de pessoas que joguem contra o patrimônio. E aqueles servos não fizeram contra, fizeram a favor. Estavam atentos à voz do Pai. E obedientes ao Pai, fizeram aquilo que precisava fazer. Imagina a posição do filho. Alegria, satisfação, cheiroso, bonito, em um ambiente de honra, saciando a sua fome, porque o pai mandara matar o bezerro. E nós temos que ter tudo aquilo que é necessário para satisfazer a necessidade de quem está entre nós, de quem vai se chegar até a nós e daqueles que vão retornar para o nosso meio. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Isso fala de ajudar espiritualmente, isso fala de ajudar moralmente, de ajudar sentimentalmente, de ajudar fisicamente, de ajudar socialmente. As esferas da ajuda, elas são intermináveis. E Deus conta com você, Deus conta comigo. E é muito lindo uma parte aqui que eu trago em destaque. Que o Pai convida a todos para que se alegrassem. Da próxima eu vou tirar o cachorro de dentro de casa, viu, irmão? Para que se alegrassem com ele. Para que venhamos juntos comer, beber e festejar. Porque o meu filho regressou. Então a alegria, ela tem que ser geral. A alegria não pode ser parcial. A alegria tem que ser total, porque a alegria do pai tem que ser a alegria dos filhos e tem que ser a alegria dos servos. Mas dentro dessa situação, o filho mais velho chega e do lado de fora, ele vê que a casa estava em festa.
E ele não conseguiu entender, um minuto só. E ele não conseguiu entender que a oportunidade... Abra a porta para o papai, fazendo um favor. Desculpe, irmãos. Abra a porta para o cachorro sair. Isso, deixa aberto, tá bom? Obrigado. Então, o que que ocorre? O filho teve ali uma grande oportunidade na mão. Por que que ele teve? Já fazia tempo que na casa deste pai não se tinha festa, não se tinha banquete, não se tinha alegria, porque o pai havia perdido um filho. E de repente esse filho mais velho chega e vê que a casa está em festa. E ele teria que ter uma percepção tal para entender que algo de muito bom estava acontecendo. E que possivelmente, naturalmente, o seu pai estava em um contexto de alegria. E dentro dessa filosofia de vida do seu pai agora, ele teria que entender, opa, o meu pai está feliz, eu vou ficar feliz. A casa do meu pai está em festa, eu vou participar. Vou procurar saber o que está acontecendo e vou comungar com meu pai este momento, porque tem muito tempo que meu pai não faz festa em casa. Então, alguma coisa está acontecendo na vida dele, que está deixando ele eufórico ao ponto de fazer essa festa. Só que ele não agiu assim. Ele perguntou a um dos servos lá fora, o que está acontecendo? E o servo manifesta, o seu irmão voltou para casa com saúde. O seu irmão voltou para casa salvo. E o seu pai mandou matar um bezerro e está festejando pelo retorno dele. E esse servo convida a entrar. Só que ele não aceita. O servo chama para entrar e não aceita. Alguém comunica com o pai dentro da casa, é claro. E o pai vem correndo cá fora para compartilhar a sua alegria com o filho mais velho. E manifesta para o filho o que estava acontecendo. E o filho não consegue assimilar a alegria do pai. Esse filho mais velho não consegue comungar a mesma alegria que o pai estava tendo. Este filho não consegue entender o verdadeiro ideal que estava por detrás da alegria daquele pai. Por mais que esse pai havia lhe falado, o que ele consegue trazer à audição daquele pai é insatisfação, é questionamentos e apontar o dedo para o irmão mais novo, lançando à cabeça e a visão e a audição do seu pai os defeitos que estavam envolvidos na vida daquele filho quando ele estava na vida promíscua. Só que o filho que estava naquela festa naquele dia não era o filho promíscuo, era o filho arrependido. E não é nos dado o direito de julgar as pessoas pelo seu passado. Não é nos dado o direito de julgarmos a pessoa pelos supostos pecados que entendemos que elas praticaram, ao passo que o próprio Deus pega todos os nossos pecados, os seus e os meus, e lança no mar do esquecimento, e passa a partir dali escrever uma nova história. Mas esse jovem, que estava o tempo inteiro com o pai, e o pai lhe diz, filho, esse tempo inteiro você está comigo. Então é justo que eu me alegre com seu irmão que retornou. E convida, insiste para que o filho entre. E existe uma discrepância muito grande aqui, né? Porque o filho que saiu agora está dentro de casa. E o filho que estava dentro de casa agora não está dentro de casa. Por mais que ainda tivesse um vínculo familiar com seu pai. E isso nos deporta para avaliarmos quantos filhos que apresentam estar dentro, mas na verdade estão fora. Porque diz a Bíblia que pelos frutos se conhece a árvore. E a manifestação das ações desses indivíduos mostra-nos que as suas ações vão de choque às ações de Deus e à vontade de Deus. E nós não podemos, de forma alguma, infligirmos a vontade, o desejo e a alegria do Pai. Nós precisamos enfrentar os monstros que existem dentro da gente. As nossas imperfeições, as nossas insatisfações, driblarmos o nosso orgulho e subentender que nós precisamos falar a mesma língua de Deus.
viver na mesma dimensão de Deus, agir como Deus age, permear amor, alegria, abraços e beijos, como o Pai fez ao Filho que estava voltando. Devemos exalar o bom cheiro suave de Cristo àqueles que estão em torno de nós. E devemos, de fato, estarmos dentro, próximos do Pai, mas com o coração contrito, voluntário, verdadeiro, sem hipocrisia, sem demagogia, sem opiniões contraditórias às verdades bíblicas. Sabe por quê? Porque Deus, através de Jesus Cristo, nos diz assim, que a hora vem, e agora é, em que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, e o Pai está à procura de tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então nós precisamos estar na casa do Pai, mas estar para valer. Estar na casa do Pai, mas comungar os objetivos do Pai. Estar na casa do Pai e amarmos. Estar na casa do Pai e nos sentirmos amados. Deus conta com você. Eu, filho pródigo, conto com você. Quantos mais contam com você? Você precisa contar com você. Você precisa contar com Deus. E derramar em Deus toda a sua convicção e esperança, todas as suas certezas, toda a sua fé, todo o seu coração. Como disse o salmista, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, para que Deus possa fazer da sua vida um canal de bênção, para que Deus possa te usar como um baluarte, como uma coluna na casa de Deus, como uma coluna dentro da sua casa, como uma coluna na rua, no seu trabalho, aonde você estiver, como coluna para você mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possamos, eu e você, termos mais amor para doar, que possamos ter a audição apurada para ouvir Deus falar e possamos, consequentemente com isso, fazermos e realizarmos a obra de Deus. Porque o mundo está em caos, o mundo está em pânico, o mundo está perturbado, o mundo não sabe o que fazer. Porque o mundo não tem a sabedoria que você tem, não tem a sabedoria que eu tenho, que é a sabedoria dada por Deus. E nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados para uma grande obra. Porque em você e em mim, nós temos aquilo que o mundo não tem, que é paz e conhecimento para mudar vidas, para mudar pensamentos, para mudar estruturas desgairradas, desmembradas de Deus, estruturas sem caráter, estruturas corrompidas por toda sorte de pecado. Mas em você repousa a palavra da vida. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para fazer a diferença. E aqui está você ouvindo essa mensagem. E aqui estou eu também sendo impactado por ela. E que Deus, através de Cristo Jesus, possa lhe abençoar e me abençoar. Peço-lhe que compartilhe essa mensagem a tantos quanto você puder. E, se possível, estaremos nós em outras datas fazendo lives, tratando de outros demais assuntos. Essa é a primeira. Quero acreditar que de inúmeras que Deus vai nos permitir fazer, porque eu quero somar. Eu preciso urgentemente recuperar o tempo perdido e fazer algo para o reino de Deus, juntamente com a sua pessoa, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus venha continuar com as mãos estendidas por sobre a sua vida, sobre o ministério, saúde, etc. Eu peço que onde você estiver, que você possa curvar a sua cabeça e possa
se introduzir no Santo dos Santos e deixar Deus trabalhar o seu coração. Santo Deus, é no nome bendito de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nos ensina a orar, que eu coloco cada pessoa dessa que assistiu essa live, que eu coloco cada pessoa dessa que irá assistir essa live, que cada pessoa que se envolveu por um instante com a preciosa palavra do Senhor que foi aplicada aqui, que a bênção do Senhor que não produz enfado ou cansaço, mas que produz esperança, alegria e gozo no Espírito Santo, possa estar por sobre a vida de cada um destes que aí estão. Que eles possam estender a mão também de lá para cá e abençoar o meu ministério, a minha vida, o meu desejo, abençoar o meu coração, abençoar a minha família, para que juntos, como famílias que somos, possamos juntos glorificar e exaltar o nome bendito do Senhor. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Nos siga também no Instagram, Maurício, Pastor, Maurício 7. E vamos juntos propagar o Evangelho do Reino para a glória de Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor e boa noite. Deus abençoe vocês.